Jin é um meticuloso psicopata criminoso que acredita que assassinato é arte. Outrora um prisioneiro ioniano, mas libertado por membros obscuros do Conselho Regimental de Ionia, o assassino serial agora trabalha como assassino de seu conluio. Usando a própria arma como pincel, Jin cria obras de brutalidade artística, horrorizando vítimas e espectadores. Ele obtém prazer cruel ao fazer suas apresentações nefastas, tornando-o a melhor escolha a se enviar para a mais poderosa das mensagens: terror. Por anos, as montanhas ao sul de Ionia foram assoladas pelo infame demônio dourado. Por toda a província de Zion, um monstro massacrou dezenas de viajantes e, às vezes, fazendas inteiras, deixando para trás uma exibição perversa de cadáveres. Milícias armadas buscaram as florestas, vilarejos contrataram caçadores de demônios, mestres Vuju patrulharam as estradas, mas nada deteve o trabalho cruel da besta. Em desespero, o Conselho de Zion enviou um intendente para implorar pela ajuda do grande mestre Kushu. Ao ouvir o apelo da região, Kushu inventou uma desculpa do porquê não poderia ajudar. Uma semana depois, o mestre, seu filho Shen e o aprendiz prodígio Zed disfarçaram-se como mercadores e foram até a província. Em segredo, eles visitaram incontáveis famílias que estavam emocionalmente arruinadas pelos assassinatos, investigaram as terríveis cenas dos crimes e procuraram por possíveis ligações ou padrões nos homicídios. Sua investigação durou 4 longos anos e mudaram os 3 homens. A famosa juba de Kushu tornara-se branca. Shen, conhecido por sua sagacidade e humor, ficou sombrio. E Zed, o mais brilhante do templo de Kushu, começou a ter dificuldades com seus estudos. Após finalmente encontrar um padrão nos assassinatos, o grande mestre é citado dizendo: a bondade e maldade não são verdades. São oriundas do homem e cada uma vê tonalidades de maneira diferente. Descrito em uma grande variedade de peças e poemas épicos, o aprisionamento do demônio dourado seria o 7º e último grande feito na ilustre carreira do Lord Kushu. Na véspera do Festival do Florescimento no Estreito de Gion, Kushu se disfarçou como um renomado calígrafo para se misturar com outros artistas convidados. Então, ele aguardou. Todos presumiram que apenas um espírito maligno poderia cometer estes crimes terríveis, mas Kushu havia concluído que o assassino era um homem comum. O famoso demônio dourado era na verdade um contra-regra nos teatros itinerantes e casas de ópera diziam sob a alcunha de cada Jin. Quando capturaram Jin, o jovem Zed marchou na direção do homem acovardado, mas Kushu impediu. Apesar do terror das ações de Jin, o mestre lendário decidiu que o homicida deveria ser levado vivo e deixado na prisão tula. Shen não concordou, mas aceitou a lógica sem emoção do julgamento de seu pai. Perturbado e assombrado pelas cenas de homicídio que presenciou, Zed foi incapaz de entender ou aceitar esta misericórdia, e foi dito que um ressentimento começou a florescer em seu coração. Apesar de estar aprisionado em Tula por muitos anos, o cortês e envergonhado Kadajin revelou um pouco de si mesmo, até mesmo seu verdadeiro nome continuava um mistério. Porém, enquanto aprisionado, os monges notaram que ele era um estudante que se sobressaía em várias matérias, incluindo forja, poesia e dança. Não obstante, os guardas e monges não conseguiam encontrar nada que o curasse de seus fascínios mórbidos. Do lado de fora da prisão, Ionia caiu em desordem com a invasão do Império Noxiano que culminou em instabilidade política. A guerra despertou o apetite por sangue da nação plácida. A paz e equilíbrio que Kushu tão notoriamente lutou para proteger foram estilhaçados por dentro quando corações sombrios levantaram-se poderosos e alianças secretas competiram por influência. Desesperado por conter o poder dos ninjas e dos soldados Vuju, uma facção política secreta dentro do Conselho Regente conspirou para liberar Jin em segredo e transformá-lo em uma arma de terror. Agora, com acesso às novas armas do arsenal de Kashuri e com recursos ilimitados, o tamanho das performances de cada Jin cresceram.
Seu trabalho trouxe o medo para muitos figurões estrangeiros e ao submundo político de Ionia, mas em quanto tempo seria saciada a sede de atenção de um assassino em série trabalhando nas sombras? Era simplesmente uma ferramenta, mas uma perfeitamente confeccionada. Letras de ouro estavam incrustadas no metal verde enegrecido. Elas escreviam o nome de seu forjador. O detalhe dizia muito sobre o orgulho e confiança de seu criador. Não era uma arma pitoviana, aquelas coisas espalhafatosas que tentavam funcionar com quantidades minúsculas de magia disponíveis naquela terra. Essa arma foi feita por um verdadeiro mestre artesão. Magia pulsava de seu coração leoniano de bronze. Ele limpou a coronha da arma pela 4ª vez. Ele não estava certo de que ela estava limpa até limpar 4 vezes. Não importava se ele não a tivesse usado. Não importava se ele apenas fosse guardá-la na sacola embaixo da cama. Ele não poderia guardá-la até que estivesse limpa. Ele não estava certo de que ela estava limpa até limpar 4 vezes. Mas ela estava ficando limpa. 4 vezes a deixa limpa. Estava limpa e era maravilhoso. Seus novos patrões foram muito generosos. Mas os melhores pintores não mereceriam os melhores pincéis? O alcance e precisão deste novo dispositivo fizeram com que os trabalhos anteriores de Jin com lâminas parecessem insignificantes. Entender as mecânicas das armas de fogo levou semanas de estudo, mas evoluir as técnicas de ki das espadas levou meses. A arma alojava 4 disparos. Cada um deles foi imbuído com energia mágica. Cada bala era tão perfeita quanto a lâmina de um monge lacilano. Cada bala era tinta pela qual sua arte fluiria. Cada bala era uma obra-prima. Ela não apenas cortava o corpo. Ela o reorganizava. O ensaio no vilarejo já havia mostrado o potencial da arma. E seus novos empregadores ficaram satisfeitos com a recepção do trabalho. Ele acabou seu polimento, mas com a arma em sua mão direita, a tentação era grande demais. Ele sabia que não deveria, mas desembrulhou o macacão preto de pele de enguia. Ele deslizou a ponta dos dedos da mão esquerda sobre a superfície escorregadiça das roupas. A sensação da superfície oleosa da pele acelerou sua respiração. Ele pegou a máscara apertada de couro, então incapaz de resistir a colocou sobre seu rosto. Ela cobriu seu olho direito e sua boca. Ela comprimiu sua respiração e removeu sua percepção de profundidade. Delicioso. Ele estava colocando a armadura de ombros quando os sinos que ele escondeu nas escadas de a caminho de seu quarto soaram. Ele rapidamente cobriu a arma e removeu a máscara. "Olá?" a empregada perguntou atrás da porta. O ânimo na voz feminina indicou uma formação muito ao sul desta cidade. "Você fez o que eu lhe pedi?" ele perguntou. "Sim, senhor. Uma lanterna branca a cada 4 jardas. Uma lanterna vermelha a cada 16 delas." "Então posso começar", disse Kadajin enquanto abria a porta de seu quarto. Os olhos da mulher ficaram arregalados quando ele saiu do quarto. Jin estava bem ciente de como ele aparentava. Normalmente, isso causava pontadas de ódio, mas hoje era um dia de performance. Hoje, Kadajin era uma figura esbelta e elegante enquanto saía com uma bengala. Ele estava encurvado, e seu manto parecia cobrir alguma deformidade grande em seu ombro, mas seus animados passos largos disfarçavam isso. Ele batia forçadamente a bengala à frente de seus passos enquanto marchava na direção da janela. Ele deu batidinhas na armação ritmicamente 3 batidas, então uma 4ª. Seu ouro brilhou, sua capa creme flutuou, e suas joias brilharam no sol. "Espera, o que é isso?" perguntou a empregada, apontando para o ombro de Jin. Jin parou por um momento para estudar o rosto querubínico da mulher. Era redondo e perfeitamente simétrico. Um design enfadonho e previsível. Removido, seria uma máscara horrível. "É para o crescendo, minha querida", disse Kadajin. Da janela da estalagem, ele tinha uma vista clara do resto da cidade no vale abaixo. Esta performance precisava ser maravilhosa, mas ainda havia muito trabalho a ser feito.
O conselheiro retornaria ao anoitecer e até agora, todos os planos de Jin para a noite pareciam sem inspiração. Trouxe algumas flores para o seu quarto, a mulher disse, passando por ele. Ele poderia ter usado outra pessoa para colocar as lanternas. Mas não o fez. Ele poderia ter trocado de roupa antes de abrir a porta. Mas não o fez. Agora, ela havia visto cada Jin com toda a sua refinação. A inspiração que ele precisava estava tão óbvia agora. Tão predestinada. Nunca houve uma escolha. Não havia como escapar da arte. Ele precisava deixar o rosto da empregada mais interessante. E a carne de porco adocicada brilhava por cima do caldo de 5 sabores. O aroma extasiou Shen, mas ele colocou a colher de lado. Enquanto saía, a garçonete sorriu e balançou a cabeça em aprovação. A gordura ainda estava por derreter no caldo. Sem sombra de dúvida, a sopa já era excelente, mas em alguns instantes, a canja estaria no seu ápice. Paciência. Shen observou o interior da estalagem ruchedo branco. Era ilusoriamente simples e rústica. Os tecelões de madeira foram mestres, removendo a casca da árvore e folhas vivas apenas onde necessário. A vela na mesa de Shen tremulada, de maneira errada. Ele se esgueirou para longe da mesa, retirando suas lâminas debaixo de seu manto. Seus estudantes são tão quietos quanto de uma Vurax grávida, disse Shen. Sozinho e vestido como um mercador, Zed adentrou a estalagem. Passando pela garçonete, ele sentou a 3 mesas de Shen. Cada parte dele queria investir neste inimigo. Para vingar seu pai. Mas esse não era o estilo do crepúsculo. Ele se acalmou e se deu conta de que a distância era longa demais, mas apenas pelo tamanho do dedo indicador da Shen. Shen olhou para Zed, esperando que ele sorrisse. Em vez disso, o rival suspirou. Sua pele estava amarelada, e olheiras escuras pendiam abaixo dos seus olhos. Por 5 anos, esperei, disse Shen. Julguei mal a distância. Zed perguntou cansado. Mesmo se minha cabeça for cortada, ainda chegarei perto e atacarei, Shen disse enquanto passava o pé para trás e o armava contra o chão. Zed estava a 10 passos e metade de um dedo de distância. Seu caminho é mais próximo do meu. Os ideais de seu pai eram uma fraqueza. Ionia não podia mais arcar com eles, disse Zed. Ele apoiou-se para trás na cadeira, mantendo-se pouco fora do alcance que Shen precisava para desferir um ataque fatal. Sei que não é algo que eu possa fazê-lo entender. Mas lhe ofereço uma chance de vingança, não a jogo por vingança. Você afronta o equilíbrio. Por isso, você é detestável, disse Shen enquanto se inclinava para frente no limiar de sua cadeira. O demônio dourado escapou, Zed respondeu. Impossível. Mas Shen sentiu um vazio tomar seu peito. A maior vitória de seu pai. E agora, mais uma vez, sua misericórdia tola manchou seu legado. Zed balançou a cabeça. Você sabe do que aquela coisa é capaz. Então ele se apoiou na mesa, bem dentro do alcance de Shen, seu pescoço intencionalmente exposto. E você sabe que nós somos as 2 únicas pessoas que podem chegar perto o suficiente para pará-lo. Shen lembrou-se da primeira vez que viu o corpo de alguém morto pelo infame Kadajin. Sua pele se arrepiou com a memória e seus dentes bateram. Apenas seu pai fora forte o suficiente para ainda acreditar que justiça misericordiosa poderia ser praticada. Algo em Shen mudou aquele dia. Algo em Zed foi quebrado. Agora, o monstro retornou. Shen colocou suas espadas na mesa. Ele olhou para a tigela de sopa perfeita à sua frente. Pequenos respingos do óleo da gordura de porco brilhavam na sua superfície, mas seu apetite havia passado. Ainda não havia sinal de Zed. Era frustrante. Muito frustrante. Ele certamente deve ter procurado seu antigo amigo. Era de seu feitio esconder, observar. Jin precisava ter cuidado. Do cais, Jin olhou novamente para o navio estrangeiro. A maré chegou e o navio zarparia em poucos momentos. Ele precisaria voltar logo se fosse se apresentar em Zaun no próximo mês.
risco sobre risco. Ele parou para olhar seu reflexo em uma poça. Pela água, um mercador idoso e preocupado encarava de volta. Os anos de prática em atuação, combinadas com seu treinamento de artes marciais, lhes deram controle total dos músculos faciais. Era uma face comum e ele deu a ele uma expressão ordinária. Quando ele subiu a colina, Jin se misturou facilmente com a multidão. Ele observou as lanternas sobre ele, contando a distância. Se Zed aparecesse, ele precisaria delas. Na estalagem no topo da colina, ele olhou para as plantas onde ele colocou armadilhas escondidas. Lâminas de aço amoladas, afiadas como flores. Elas protegiam a rota de fuga caso algo desse errado. Ele pensou em como o metal cortaria pela multidão e esguicharia as paredes recém-pintadas do prédio com vermelho. Era tentador. Ele estava passando pela multidão quando ouviu um aldeão falando com Shen. Por que o demônio atacaria ele e ao conselheiro? O idoso perguntou. Shen, garbado em suas vestes anis, não respondeu. Outra quincou, uma mulher jovem chamada Kali, estava ao lado de Shen. Ela passou pela porta da estalagem. Não, disse Shen ao bloquear seu caminho. O que faz você pensar que não estou pronta? A Kali perguntou, irritada. Porque eu não estava quando tinha sua idade. Naquele momento, um guarda da cidade apareceu atrapalhado da entrada, seu rosto estava pálido e assustado. Sua carne, ela estava, ele disse. Ele deu alguns passos e desmaiou no chão. Ele viu a flor. Contra a parede mais distante, o dono da taverna riu. E então começou a chorar, seu rosto pintado pela loucura. Essas não eram pessoas que esqueceriam a visão do trabalho de cada Jin. Shen observou os rostos dos espectadores. Rapaz esperto, Jin pensou, antes de voltar para trás da multidão. Ele checou os telhados procurando por Zed enquanto caminhava de volta para o navio. O trabalho era incontornável. Juntos ou separados, Zed e Shen investigariam as pistas que ele deixou. Eles o seguiriam de volta para o Festival do Florescer. De volta ao canal de Gion. E quando eles ficassem desesperados, eles precisariam trabalhar juntos novamente. Seria como foi quando eles eram jovens. Eles se juntariam espantados e com medo. Só então o grande Kada Jin se revelaria. E sua verdadeira obra-prima teria início.